muita música para você que está em casa. Quer saber o que nós preparamos para o programa de hoje? Confira nossos destaques. Teremos um debate imperdível sobre a redução da maioridade penal e sobre a ocorrência de crimes violentos envolvendo menores de idade em nossa sociedade. Ainda hoje, o show de talentos com o cantor Djébano. Tudo isso aqui, Mente Ideias. E agora a gente vai falar sobre um tema extremamente polêmico, que divide opiniões, que é a redução da maioridade penal. Para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui em nosso programa o juiz Manuel Clístedes, da 5ª Vara da Infância e da Juventude de Fortaleza, assistente social da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do Estado, Celi Girão. O advogado criminalista, professor universitário, Carlos Rebouças. E o advogado e professor universitário, Erinaldo Dantas. É um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Reduzir a maioridade penal seria a solução? Pergunto a vocês. Para a violência no nosso país, no meu ponto de vista, seria uma forma de aumentar a violência. Porque nós vamos pegar crianças que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que tem que ser orientadas em primeiro lugar pela família, em segundo lugar pela sociedade e em terceiro lugar pelo Estado, e que a família já falhou nessa orientação, a sociedade já falhou e agora o Estado quer cometer a sua falha também. Que ao invés de garantir a essa criança e adolescente os direitos preservados no Estatuto, pegar agora esse adolescente de 16 anos e colocar dentro da faculdade do crime, que é o presídio, onde ele vai ser brutalizado, onde ele vai aprender toda sorte de práticas criminosas e vai voltar para a sociedade, para nos devolver aquilo que aprendeu ali. Então, no meu modo de pensar, em pouco tempo criaremos uma horda de criminosos tão grande que aí sim nós vamos ter que ficar trancados dentro de casa, como já quase estamos, sem poder sair para diversão, para lugar algum. Doutor Erinaldo Dantas. Meus cumprimentos para você, Olavo, os debatedores, para quem está em casa nos assistindo. Eu penso que mais importante do que discutirmos a questão da redução da maioridade é discutirmos as razões da criminalidade. É um fato hoje que menores de 18 anos têm se tornado criminosos profissionais. Isso é um fato, não há como negar. Recentemente, um caso escandaloso em São Paulo, de um jovem, há poucos dias de completar 18 anos, cometeu um homicídio bárbaro na capital paulista. Eu acho que o grande problema que nós enfrentamos hoje é educação. Se nós tivermos uma educação em tempo integral, uma educação de qualidade, se esse jovem chegar às 7h30 da manhã no colégio, sair 5h30 da tarde, se ele ficar 10 horas direto no colégio, ele vai ter acesso à cultura, vai ter acesso à arte, vai ter opções de futuro. E com isso, a opção do crime vai ser a última opção dele. Eu acho que antes de a gente falar em maioridade, eu acho que a gente não pode perder o foco de que a gente deveria investir. Até a vereadora Toninha Rocha comentou essa semana na Câmara Municipal, acho que melhor do que gastar dinheiro para quem está no presídio, é gastar dinheiro antes para colocar aquele jovem em uma educação de qualidade. Mas eu, pessoalmente, penso que no estado que nós temos hoje de desordem social, de jovens menores de 18 anos envolvidos no crime, eu penso que eu não sou a favor da redução da maioridade simplesmente se cair de 18 para 16. É muito comum no Brasil a gente achar que uma lei vai ser alterada e todos os problemas vão ser solucionados. Não. Eu acho, como bem falou o Carlos Rebouças, se nós começarmos a colocar o jovem de 16 anos nos presídios, nós vamos ter jovens saindo do presídio, criminosos saindo dos presídios cada vez mais jovens e mais preparados para o crime, porque o presídio é uma faculdade do crime. Eu acho que nós deveríamos colocar para o juiz uma faculdade de, em cada caso, se entender que aquele jovem menor de 18 anos tinha consciência e consequência das suas condutas em determinados tipos de crimes, que, por exemplo, eu acho que você colocar até um jovem de 18, 19, 20 anos com um crime de estelionato, eu acho muito grave. Porque ele não vai ter ainda maturidade para ter a consequência daquele ato que ele está praticando. Mas eu acho que um homicídio, um sequestro, um assalto à mão armada, eu acho que o juiz deve fazer um juízo de valor se aquele jovem de menor de 18 anos
ele tinha ou não tinha consequência daquele crime. Se ele tinha ou não tinha condição de receber uma punição. E deve receber uma punição. Não essa, como consta hoje do Estatuto, que é uma punição que, para ele, aquilo não é punição. Ele sabe a qualquer momento que aquilo, efetivamente, não é uma casa de detenção. Mas é um presídio especial para jovens. Aí, nesse presídio, a gente poderia colocar o quê? Uma educação de forma intensiva. Para que ele saísse, depois de uma pena máxima, talvez de 10 anos, aí mais preparado para a vida. Porque o objetivo da lei não é a vingança. O objetivo da lei é ressocializar aquele que cometeu o delito. E quanto mais jovem o Estado puder pegar aquele cidadão, aquele jovem, e ressocializar, melhor vai ser para a sociedade. Assistente social, Célia Girão, do Governo do Estado. Eu considero assim, a violência, né, não praticada só por adolescentes, é um fenômeno da contemporaneidade. E tem sido super oportuno esse debate, porque está se focando muito, você pega esses casos emblemáticos que choca todo mundo, aquele caso daquele rapaz, né, de filho de classe média. E se não tem se veiculado, a violência das quais esses adolescentes são vítimas. Eles são bem mais vítimas de violência do que autores dessa violência. E não existe nenhuma indignação, né? Eu acho super feliz as colocações dos juristas, né? Me deixa muito feliz porque supera aquela visão mesmo da penalidade como uma vingança, né? Aquela que eu acho que seria um retrocesso muito grande em termos de, para mim, a maior invenção do século XX, né, copiando Bernardo Toro, seria os direitos humanos. Então seria uma regressão muito grande nessa projeto de civilização. Doutor Juiz Manuel Clístenes. Bem, meu pensamento é muito parecido aqui com o do doutor Erinaldo, né? Veja bem, a gente está diante de um incêndio social, literalmente, né? Se a gente pegar, por exemplo, semana passada no jornal O Povo, somente nos os 4 primeiros meses desse ano, morreram aqui em Fortaleza 863 pessoas assassinadas a tiro. Se a gente colocar os que morreram com faca também, a gente vai para 950, 960, aproximadamente, quase 1.000 pessoas. Hoje, provavelmente, nós já chegamos a mais de 1.000, né? No dia de hoje. Então, o que acontece? Nós temos que pensar em ações de médio prazo e longo prazo, que aí casa com o que o doutor Erinaldo e o doutor Carlos comentaram aqui, né, que são ações voltadas para o caráter educacional e ações de saúde pública, né? E ações de um curto prazo. Porque, veja bem, se a gente falar em educação, por exemplo, como é que a gente vai pegar um indivíduo que já está completamente comprometido, né, pelo meio social que ele viveu, por essa carência familiar que ele passou, tá entendendo? Como é que a gente vai educar esse indivíduo a partir de hoje? Entendeu? Fica muito difícil porque ele já está comprometido por tudo que ele viveu até hoje. Então, para indivíduos dessa natureza, como por exemplo, posso mencionar aqui, para dar um exemplo clássico, esse que você, Olavo, falou aqui no início do programa, esse do rapaz que incendiou, né, a dentista. Dentista lá, né, em São Paulo. Lá, né? Em São Paulo, quer dizer, não foi suficiente para aquele indivíduo roubar. Não foi suficiente para aquele... Porque ela só tinha R$30 na conta. Porque só tinha R$30, né? Então, o contexto de ódio, o contexto de comprometimento de um indivíduo desse é tal que ele precisou vilipendiar a vítima, ele precisou matar a vítima, matar de uma forma cruel, né? Incendiar a vítima, literalmente, né? E aí o que a gente vê diante disso? É muito complicado você falar, por exemplo, numa escola em tempo integral para um cara desse. Dá para você falar em escola em tempo integral para quem tem 7 anos, para quem tem 6 anos. Então, isso é importantíssimo, como o doutor Erinaldo aqui comentou e o doutor Carlos, né? Mas a gente tem que pensar também como é que nós vamos minimizar, pelo menos minimizar o problema hoje, né? E eu diria o seguinte, a curto prazo, né? Como ocorreu uma mudança muito grande de perfil dos adolescentes, de 90 para cá, o adolescente de 90 não é o mesmo do adolescente de 2013. Então, quer dizer, aquela lei que foi feita em 1990, 92, né, a lei do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, não
está mais adequada à nossa realidade. E, inclusive, a maioridade é desde 1940, né? De 40. Está totalmente fora de contexto, né? Então, se você, por exemplo, olha, eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu era juiz em Jucás, eu fui interrogar um rapaz por um ato infracional que ele cometeu. Ele chegou, sentou na cadeira. Antes de começar o interrogatório, eu olhei para o rapaz, o chão todo molhado. Aí eu olhei aquilo ali, fiquei sem entender bem, ele se urinou diante do juiz. Hoje, né, o que a gente tem? O adolescente chega na frente do juiz, ele já chega desrespeitando, você trata o indivíduo de uma forma gentil, educada, ele responde a você de uma forma jocosa, de uma forma com piada. Olha, você vai cumprir uma medida socioeducativa e tal. Olha, não vou cumprir não, se quiser mandar me prender, prenda. Entendeu? É assim, é nessa base que a coisa está funcionando. Então, esse indivíduo, que é o principal beneficiário do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está desmoralizando a própria lei que visa resguardar os direitos dele. Então, assim, é uma espécie de um paradoxo. Doutor, tá entendendo? me permite só uma pontuação aqui, é o seguinte. Primeiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é complexo. Ele é uma lei, eu diria que das mais bem elaboradas que já teve no Brasil. É porque quando nós olhamos para o Estatuto, nós só pensamos na questão inclusive, reconhecido por vários países. Isso, é porque só se olha na questão da parte das medidas socioeducativas que ali são imputadas às crianças e adolescentes. Mas o Estatuto, só para ter um exemplo, lá tem um artigo que fala que as revistas, periódicos que forem publicados e tiverem fotos, por exemplo, de mulheres desnudas, elas não podem ficar numa banca de jornal sem que haja uma capa opaca na frente daquela revista. É só para ter ideia do tipo de preocupação que o Estatuto da Criança e Adolescente tem. E nunca foi implementado. Hoje, quando foi que começou a violência por parte de adolescentes e crianças no mundo? Foi a partir da Revolução Industrial. Porque homens e mulheres saíram para trabalhar e começaram a deixar os filhos só em casa, na mão de uma babá ou na mão de ninguém. Foi aí que começou a delinquência juvenil e infantil. No Brasil, a maioridade penal já foi 14 anos. Certo? Na época do Império, já foi 14 anos. E, inclusive, na época da República, chegou a ser 14 anos também. E aí, 9 anos, era a inimputabilidade absoluta, era apenas de 9 anos para trás. De 9 anos para cima, já havia uma responsabilidade criminal. Então, em 40, foi que houve uma mudança e foi para 18 anos essa inimputabilidade de 18 anos para baixo. Então, o que eu vejo hoje, eu entendo a argumentação do Dr. Clístenes demais, certo? Eu só desconcordo do seguinte, eu penso que aquele cidadão que tocou fogo, que ateou fogo na dentista, como aquele Champinha, lá em São Paulo, que fez aquele crime bárbaro, que na época eu lembro, fiquei extremamente chocado com aquilo, já faz 10 anos aquilo, eu penso que todos os dois têm recuperação. E tem. Agora, é claro que ele vai ser tratado de uma forma diferente, de como o Erinaldo mesmo disse aqui, o doutor Erinaldo é uma pessoa que cometeu um estelionato. Vai ter que haver um tratamento diferenciado. Mas aí vem um perigo que nós temos que enfrentar hoje, que é o discurso de alguns políticos em favor da redução da maioridade penal, que se nós formos olhar por trás, talvez tenha um fim eleitoreiro. Porque é muito fácil você chegar e falar, todo mundo está com medo, todo mundo está apavorado com a violência. Ontem eu presenciei meio-dia um assalto atrás do Fórum Clóvis Bevilacqua, de 2 elementos com pistola e tomar de assalto um veículo. Eu passei perto e já saí para uma delegacia, quando eu cheguei a delegacia estava fechada, né? Então está de um jeito que realmente nós estamos apavorados. Então é muito fácil você chegar e dizer assim, vamos botar todo mundo na cadeia, a impunidade está grande, é muito fácil do que chegar e dizer assim, Olavo, vamos da educação, vamos pegar esse menor e vamos profissionalizar. Eu gostaria só, eu queria dar uma complementação. Mas, Carlos, é como eu disse, educação é uma medida de longo prazo. De longo prazo, com certeza. E com relação à recuperação, eu concordo que haja uma recuperação. Agora, não uma recuperação, por exemplo, em 6 meses. Claro, mudança de caráter, tá entendendo? Né? Você deixar um indivíduo desse ficar 6 meses, vamos dizer, detido e com 6 meses liberar ele. De forma alguma. Então, assim, o meu ponto de vista, eu quero deixar claro que eu também sou contra a redução da maioridade, mas eu sou a favor de uma mudança dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente para prever esse tipo de situação, de crimes gravíssimos, né? Onde aquele indivíduo não pode ser tratado de uma forma igual aos outros que praticaram furto, um roubo simples, uma coisa desse tipo. Agora, doutor, eu gostaria de fazer uma complementação, eu só queria complementar, né? Já tem 32 anos que eu trabalho com esses adolescentes, né? E quando a gente realmente choca, claro que choca, né? A violência que eles usam, né?
Mas, assim, com certeza eles foram vítimas. Quando esses meninos chegam, tem um doutor que já de concordar comigo, né? Todos esses adolescentes foram violados em todos os direitos, direito de convivência familiar e comunitária, direito de habitação, direito de educação. E fala-se do estatuto, né? Que seria, quer dizer, o que é que de fato foi implantado no estatuto que pudesse formar, né? Nunca se efetivou os direitos. E ainda era pleno época de estatuto e o massacre da Candelária. É porque as pessoas parece que só tem valor a vida humana de pessoas de classe média para cima. Porque a violência que é praticada contra eles, massacre de Candelária e tal, me passa por assim, nós somos uma sociedade muito violenta. Nosso conceito de justiça é de vingança. Convém lembrar que países do primeiro mundo, como Inglaterra, Estados Unidos, Suécia e Canadá, retroagiram à idade penal e se deram muito bem. Convém lembrar que esses países estão todos errados? Convém lembrar também que esses países estão todos errados e nós estamos certos? Deixa eu só lembrar, no contexto internacional, Espanha, né, na época de Franco, era 16 anos, né? E fez uma revisão, né, junto com a reforma educacional, e a idade penal é 16. A Alemanha, depois da reforma educacional, também é 16. Japão, que tem investimento em educação, é 21. 21. E eles reduziram, o Japão foi reduzido para, salvo engano, 12 ou 14. E não houve diminuição da violência. Eles investiram em educação e colocaram para 21 agora. Então, essa questão de reduzir, não é só reduzir. Por exemplo, eu vou dar aqui uma coisa que eu acho um absurdo. Uma antinomia. No Brasil, está se falando na redução como uma maneira de evitar a violência. De onde é que parte esse menor infrator que não respeita a hierarquia, que não tem respeito por ninguém, que respeita o pai e a mãe em casa, depois o professor? É porque ele não aprende em casa. E o Brasil quer criar a lei da palmada, onde um pai e a mãe não pode corrigir um filho que comete um mau ato. E, ao mesmo tempo, quer criar uma lei onde ele pode pegar esse mesmo filho que tem 16 anos e jogar dentro de um presídio. Então, existe aí uma incoerência total no Brasil sobre o que é educação, sobre como pegar essa criança, esse adolescente e transformar num cidadão. Tá entendendo? Mas, Carlos, eu acho que eu e o doutor Manuel, nós estamos tendo uma discussão um pouco diferente. Nós estamos defendendo aqui a redução da pena. Exatamente. O que acontece hoje é que um menor de 17 anos, 11 meses e 29 dias, quando ele comete um crime, e ele não é punido de forma adequada, nós estamos permitindo que no momento que ele sair daquela casa de detenção para menores, ele já vai sair já com certeza 2 vezes pior do que entrou. Porque quase todos esses jovens de 16, 17, 18 anos que praticam crimes, eles já estão completamente viciados no crack. O crack, ele promoveu uma transformação social para o lado negativo na nossa juventude, especialmente na juventude das camadas sociais mais pobres. Como esse jovem não teve acesso a oportunidades por falta de educação, o único caminho que ele encontrou foram as drogas, o único caminho que ele encontrou para se manter nas drogas foi através da criminalidade. Então, eu acho que a educação é sim a única alternativa. Agora, como bem falou o doutor Manuel, é algo a longo prazo. Médio e longo prazo. Tem-se o Estatuto da Criança e do Adolescente como uma grande conquista, reconhecido até por vários países. Aprovar a redução não será um retrocesso a tudo aquilo que nós já conquistamos? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma grande conquista, o Código do Consumidor é uma grande conquista, como outras leis. O Estatuto de Idoso é uma grande conquista, mas só que nenhum é executado. O problema do Brasil é esse. É o Estado que não tem força ou não tem interesse político ou vontade política de executar essa lei. O Legislativo aprova uma lei que é copiada no mundo todo, uma lei brasileira copiada no mundo todo, e o Poder Executivo não executa essa lei da forma correta. E aí cria essa panaceia que nós vivemos, e aí para se tentar emendar isso, vamos criar agora um novo instituto, vamos reduzir a maioridade penal. Que, lembrando, no Brasil já foi 14 anos, se hoje nós temos, aí depois passou para 21 e depois passou para 18, e nenhuma dessas idades resolveu o problema, porque nunca foi investido em educação. Inibir pelo menos seria muito importante, né? Porque o cara hoje chega para frente da televisão e diz, eu vou matar, eu vou matar porque não tem problema comigo, vou passar só 3 meses? 6 meses a 3 anos. 6 meses a 3 anos. Quer dizer,
fica na sombra aqueles delinquentes profissionais acima de 18 anos, mandando aqueles menores fazer aquilo que eles iriam fazer, porque justamente não vão sofrer nenhum problema. É importante exacerbar a pena do adulto que usa uma criança ou adolescente no cometimento de crimes. E exacerbar de uma forma pesada. Aí eu concordo. Mas pegar essa criança ou adolescente, como a doutora bem disse, é a vítima maior dessa violência. E aí cometer uma segunda violência contra ele, que é já trancafiá-lo numa cadeia. Como o Erinaldo deu um exemplo aqui fantástico. Eu vou pegar uma pessoa até com 21 anos de idade. Porque uma coisa é um menino de 16, 17, 18 saber que algo é certo ou errado. Matar é certo ou é errado. Ele sabe. Outra coisa é ele autodeterminar-se de acordo com esse entendimento. O Erinaldo deu um exemplo aqui de uma pessoa de 21 anos que comete um estelionato e que talvez não seja interessante pegar essa pessoa de 21 anos e trancafiar dentro de um presídio. Apesar de que o crime de estelionato, a pessoa não vai realmente, o réu primário não vai para presídio, que é de 1 a 4 anos. Mas é um exemplo interessante porque mostra que nem sempre que uma pessoa sabe o que é certo e errado, ela tem como autodeterminar-se com esse entendimento. E a nossa população em geral, que está apavorada e que também não tem esse viés de entendimento, acaba indo pelo caminho mais fácil, vamos trancanfiar. Mas só complementar. Agora vai para o comercial. Vamos dar um break aqui. E o programa Entendendo sai para um rápido intervalo e voltamos já já. Com bancadas de 82 deputados e 20 senadores, o PMDB tem tido decisiva participação no acolhimento de projetos de indiscutível interesse do povo brasileiro, notadamente os que dizem respeito à gradual redução do nível de pobreza. Cumprimos assim uma tradição de lutas constantes em prol do integral respeito aos direitos de cidadania. Esta é a nossa luta. É assim que o PMDB faz a diferença. Você pode acompanhar a programação da TV Ceará online de qualquer parte do mundo. Basta acessar o site www.tvceará.ce.gov.br e clicar na opção TVC na internet. Informação, cultura e cidadania mais perto de você. TVC é qualidade na TV. O Entre 10 está de volta, hoje com as presenças do juiz Manuel Clístenes, da 5ª Vara da Infância e da Juventude de Fortaleza, da Assistência Social Célio Girão. Estamos com a presença também do professor e advogado criminalista Carlos Rebouças e do advogado e professor universitário Erinaldo Dantas. E o assunto de hoje é a redução da maioridade penal. Doutor, eu só queria complementar uma pergunta que foi feita há pouco tempo. Eu gostaria de complementar o seguinte. No Brasil, né, se tem essa, vamos dizer, se criou esse dogma, essa mania, né, vamos dizer assim, de dizer que o menor de 18 anos, ele não, vamos dizer, não responde por nada e tal, aquela coisa toda. E que no resto do mundo a menoridade é 12 anos, é 14 anos, é 7 anos, é 8 anos, seja lá o que for, tá certo? O que eu gostaria de dizer é o seguinte, existem dois conceitos que tem que serem bem definidos. Um é a maioridade penal. Nesses países, na maior parte dos países do mundo, a quase totalidade dos países do mundo, são signatários de um pacto com a ONU, né? E esse pacto estipula, já no artigo 1º, que a maioridade penal é acima dos 18 anos. Então, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Japão, todos esses países, a maioridade penal é 18 anos. Agora, o que difere do Brasil é que aqui a nossa maioridade também é 18 anos, logicamente. Mas o que difere é que nesses países, a responsabilização penal, que é outra coisa, aqui no Brasil é 12 anos,
tá certo? A questão da responsabilização penal pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesses outros países difere. Alguns países é 12 anos, no outros são 14 anos, Exemplificando para o senhor, uma criança, eu considero uma criança de 12 anos, matou uma outra e simplesmente ela está respondendo como adulto. Como adulto. Como adulto. Pronto. 12 anos respondendo um crime como adulto. É porque nesses países, Estados Unidos, Inglaterra e outros, em alguns casos ocorrem incidentes, né, em que eles fazem exames psiquiátricos, exames psicológicos naquele indivíduo. Se o indivíduo ele está com a plena capacidade dele mental e tudo, ele é um indivíduo, vamos dizer, maduro, entre aspas, aí ele fica sujeito à legislação penal Do maior de idade. Do maior de idade. Mas a maioridade permanece os 18 anos. Eu não sei se deu para entender bem. Então, eu vou lhe explicar. No Brasil, a diferença do Brasil para esses outros países é que aqui a responsabilidade penal é aos 12 anos, mas a pena, vamos dizer assim, a pena é muito pequena se comparada a de outros países. Por exemplo, nossa irmã aqui, nossos hermanos argentinos, né? Lá o indivíduo fica internado até 7 anos. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo, o indivíduo pode ficar preso, né? Porque lá é preso mesmo, até 29, 30 anos de idade. Ele comete um crime com 12 anos, ele só vai ter direito à liberdade condicional com 29, com 30. Doutor Clívis, só para até o telespectador entender seu exemplo aí, tem um exemplo que aconteceu aqui, eu não lembro se foi Rio ou se foi São Paulo. Um menor de 11 anos de idade, ele por várias vezes furtou veículos. Ele furtava e saía dirigindo com 11 anos de idade. E o que o Estatuto determina? Até 12 anos não existe a apreensão, a chamada apreensão. O que existe é a administração verbal, é entregar aos pais com o termo de responsabilidade. E ele foi entregue toda a vida que ele foi apreendido, entregue aos pais, mediante a assinatura desse termo de responsabilidade. E ele continuou achando que era só ir fazendo isso. Quando foi um belo dia que ele completou os 12 anos, que ele furtou um veículo, aí ele foi apreendido e foi... Passou a ter responsabilidade penal. E é isso, mais ou menos, o que o doutor Erinaldo falou, né? Que a gente teria que ter uma legislação mais rígida, vamos dizer assim, né? Com uma pena para a gente intimidar, né? Para intimidar. Porque o que acontece hoje é o seguinte, e eu já tinha dito, inclusive no caso da dentista, o indivíduo que incendiou a dentista, ou que vai dizer que incendiou a dentista, é o menor. É o menor. Por quê? Porque ele próprio, ele sabe, não, a minha pena, vamos dizer assim, a minha pena vai de 6 meses a 3 anos, enquanto que a do outro parte de 20. O piso é 20 anos, de 20 a 30. Então, quer dizer, para mim fica muito mais fácil aquele caso do corintiano lá, arranjaram um laranja aqui, menor de idade aqui no Brasil, para assumir o crime que foi praticado lá na Bolívia. Bolívia, né? Então, o que acontece? Hoje, há essa cultura, né? O menor, mesmo que ele não pratique o crime, mesmo que ele não esteja envolvido, ele chega e se apresenta à autoridade para dizer, fui eu. Daí que a solução interessante seria exacerbar a pena dos maiores envolvidos. Então, se a pena, vamos dizer, se a pena para esse indivíduo fosse maior, eu duvido que ele se apresentasse, duvido que ele passasse a ser Mas não inibe de praticar o crime. Isso aí que o doutor está falando é um subterfúgio usado pelos maiores de idade, com certeza. Por isso que tem que haver a exacerbação dessa pena do maior, aonde o menor esteve envolvido de qualquer maneira no crime. E eu pergunto, as medidas socioeducativas seriam uma saída? Com certeza. Agora, desde que implementadas e que dê um instrumento onde esse menor vai ficar abrigado, que tenha realmente educação, estudo, profissionalização, lazer que tem que ter, cultura. Então, desde que haja isso feito de uma forma responsável, mas no Brasil nós criamos uma cultura de que gastar dinheiro para educar esse menor é um absurdo, mas gastar dinheiro para manter ele trancafiado e que um dia ele vai voltar para a sociedade, aí não é absurdo. Doutor Erinaldo, o que diz a Constituição Federal com relação aos menores de 18 anos? Olavo, acho que, bem falou o doutor Manuel, a Constituição ela trata da maioridade de 18 anos. Só que é possível que a gente venha aplicar uma penalidade para os maiores de 12 e menores de 18. Complementando aqui o que o Carlos comentava, o que acontece hoje é que o menor de 17 anos comete um crime, um homicídio brutal. Eu coloco ele em uma casa de detenção,
em que ele foge a hora que ele quiser, porque ela não tem infraestrutura para mantê-lo preso. Tem celular, tem tudo. Frequentemente, quando nós assistimos notícia na televisão de jovens infratores, eles já foram condenados várias vezes antes a estarem nessas casas de detenção e eles fogem porque elas não possuem uma infraestrutura nem para ressocializar, falta investimento nesse sentido, nem para mantê-lo lá. Como também eu não acho adequado um jovem cometer um furto e merece ficar lá, ficar convivendo com um jovem que já esteja na vida do crime há muito tempo. Aí se transforma numa faculdade. Numa faculdade. Faculdade do crime, né? Eu acho que nós temos que eleger alguns tipos de crime, como sequestro, como homicídio. Os hediondos, por exemplo? Os crimes hediondos, alguns crimes em que um jovem de 16 anos pode votar. Não vai ter consciência que se matar uma pessoa vai sofrer uma consequência daquele ato. Todos já tivemos aqui 16 anos e sabemos que tínhamos essa Mas ele não pode ser votado. Que é um princípio do direito eleitoral. Quem vota pode ser votado. E o menor é diferenciado. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Por que ele não pode ser votado? Porque ele não tem condições de se autodeterminar num cargo daquele. Olha, o que eu acho absurdo, que um menor de 16 anos pode votar, pode eleger deputado federal, pode eleger presidente, mas não pode ser punido criminalmente. Mas ele não pode ser deputado, sinceramente, nem pode ser eu acho isso aí um problema sério, porque fica aquela ideia de 2 pesos, 2 medidas. Mas ele pode ser punido. O problema é que essa punição ela não está adequada à atual realidade. É como o doutor Clístenes disse, existe a responsabilidade penal. Existe a responsabilidade. Por exemplo, hoje o grande problema do ECA, no meu modo de pensar, é o seguinte: trata igual os diferentes. Explicando melhor. O ECA tanto dá a medida de internação. Primeiro é o seguinte: a medida de internação vai de 6 meses a 3 anos. É por tempo indeterminado. É chamada medida por tempo indeterminado. Diferente da condenação penal, que você tem um indivíduo que é condenado a 15 anos, 20 anos, 30 anos e tal, tempo determinado. No ECA não, é de 6 meses a 3 anos, indeterminadamente. Tá certo? Vai depender do comportamento do indivíduo na instituição, a saída dele. Certo? O que acontece? O problema é que você trata um indivíduo que praticou um roubo igual ao indivíduo que cometeu 20 homicídios ou que tocou fogo numa pessoa. É aí onde eu vejo que o ECA está equivocado. Então, eu acho que nós temos que ter 2 tipos de previsão dentro do ECA. Uma previsão para crimes gravíssimos, que é exatamente o que o doutor Erinaldo acabou de dizer ali. Crimes gravíssimos, crimes hediondos, tá certo? E um outro tipo de penalização, o indivíduo que pratica crimes leves, crimes menos graves. Esse é meu ponto de vista. Só se o doutor Clístenes até... O Olavo fez uma pergunta muito interessante e que no Brasil é muito esquecida, a Constituição Federal. O que a Constituição diz? Ela diz no artigo 228 que o menor de 18 anos é inimputável e responderá de acordo com legislação específica. Pronto. E existe uma discussão que diz o seguinte: esse artigo 228, ele é cláusula pétrea? Será que ele está petrificado como está o artigo 5º? Existe uma corrente que diz que sim, como é uma garantia material do menor que ele é inimputável, essa cláusula sequer, esse artigo 228 sequer poderia ser modificado pelo legislador infraconstitucional. Quer dizer que não pode teria que haver uma nova Constituição. Não pode haver uma alteração desse artigo, não? Existe uma corrente que ele seria cláusula pétrea. Então é cláusula pétrea. Sendo cláusula pétrea. Artigo 60 da Constituição. Complementando o que o doutor Carlos falou, esse artigo, para muitos juristas, inclusive talvez os maiores juristas do Brasil, esse artigo é cláusula pétrea. Por isso que eu acho assim, essa coisa da discussão da redução da maioridade penal uma questão, vamos dizer, menos importante do que você reduzir, aliás, do que você modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Responsabilidade penal. Porque, veja bem, a energia política que se gasta numa PEC, a PEC ela tem que ser aprovada em maioria qualificada em 2 turnos por cada casa, Senado e Câmara dos Deputados, né? Aí, vamos dizer, conseguiram os 2 turnos, aprovaram a PEC, beleza total. Aí vem uma ação direta de inconstitucionalidade, cai no Supremo, o Supremo diz, inconstitucional porque fere o tratado que o Brasil é signatário, o tratado da ONU, e determina que a maioridade penal é 18 anos. E porque a cláusula pétrea não pode ser modificada pelo legislador infraconstitucional. E aí, teria que haver uma nova Constituição. E aí a coisa vai ficar como está. Nós vamos perder 2, 3 anos nessa discussão, e daqui a 2, 3 anos o Supremo vai e diz, é inconstitucional, volta tudo para a estaca zero. Entendeu? Acho mais fácil fazer como o doutor Erinaldo no início do programa disse aqui, que é a proposta do governador Geraldo Alckmin,
e é o meu pensamento, alterar o ECA para tratar igual os iguais e diferente os diferentes. Doutora Celi Girão, crianças com o corpo de criança e atitude de adulto, qual a explicação para tanta violência? Eu continuo com certeza considerando que, pela minha experiência com esses socioeducandos, que eles são muito mais vítimas de violência do que autores dessa violência, né? Em todos os sentidos, né? Quando se fala que seria a longo prazo o processo de educação, mas desde 90 que deveria ter sido iniciado esse processo de investimento em educação, em políticas de assistência, e nunca houve mobilização, quer dizer, essa mobilização que está tendo para colocá-los, né, responsabilizá-los e colocá-los mais cedo, né, nunca que foi feita para garantir esses direitos sociais do que eles são titulares. E assim, embora a gente tenha duas ponderações que eu gostaria de fazer, né, quando o estatuto ele prevê para aquele menino que está, são 7 medidas, né, vai dar advertência, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, que são medidas em meio aberto, que seria para aqueles meninos que estão iniciando. O problema é que nunca se deu condição de fato, efetivar. Eu cito com o doutor Clício sendo um dos maiores parceiros. Imagino o doutor Clício e os outros juízes, a dificuldade que tem, principalmente em comarcas do interior, quando não foram efetivadas varas de infância e da juventude, quando não tem no município próprio nenhum programa desse que poderia evitar. Aí lá se vem para o doutor Clício mandar para internação o menino que fez um furto no interior. Então, acho que a discussão maior é se dar efetividade, dar condições para que se implemente. Quando o colega fala assim que as unidades, né, e o doutor Cristo que acompanha, sempre nos visita, nós temos alguns avanços, nós temos unidades, fábricas, né, da Marisol Metal Mecânico, unidades produtivas instaladas nessas unidades de 18 a 21, que os meninos trabalham com carteira assinada. Isso, mas assim, é avanço, mas tem imensos problemas de superlotação. Né? Então, assim, o SINASE, eles tenta regulamentar essas medidas que o Estatuto nunca conseguiu efetivar, né, através da municipalização, da prevalência das medidas em meio aberto. Então, são essas ponderações que eu acho que deveria se fazer. E quanto àquela coisa de que o argumento em prol, dizendo que seria aliciamento, eu acho que seria um investimento também no aparato de sistema de segurança mesmo, de investigação. Né, porque senão eles vão estar aliciando menino com 14, com 12. Enquanto não se vê assim, um sistema de buscar e punir, como o doutor fala, os mandantes, né, vão ser cada vez mais vítimas de violência. Vão aliciar com 12, com 14. Diante de tanta divergência, não seria melhor fazer um plebiscito para saber se o povo quer ou não essa redução? Porque eu não sei não, eu acho que tem que melhorar em alguma coisa. Se houver um plebiscito, essa passa com 90%. Eu já antecipo o resultado. Passa com certeza. Né? Eu vi recentemente a pesquisa de São Paulo, que foi 93% a favor. 93%? 93% a favor da redução. E uma pesquisa no site da UOL, né, também deu 93%. Bateu com os 93%. Então, se fizer um plebiscito aí, o máximo que o pessoal contra a redução vai conseguir diminuir aí, talvez seja 10%, vai terminar em 80% a favor mas do aí, doutor eu acho que a sociedade mas vamos analisar o porquê, né? Vamos analisar o porquê desse posicionamento da sociedade com a cruzada da mídia marrom, dos crimes sensacionais, daqueles crimes que vai mostrando, que sensibiliza, que só incentiva o ódio, o sentimento de vingança, né? É uma coisa muito desonesta. A manipulação da mídia a favor, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, para aquele crime que o adolescente cometeu de estupro e tal, tem milhões e milhões de adultos, não, doutor Clício, comentando também. Exatamente. Mas o que está sendo focalizado, então isso aí está de uma forma desonesta, pegando a população desinformada e manipulando para querer esses dados. Como a gente sabe que tem imprensa marrom que faz isso. E a doutora falou uma coisa interessante, que as pessoas às vezes imaginam que os únicos bandidos, criminosos, perigosos, menores de idade, são os pobres. E aí esquecem que, sendo aprovada a redução da maioridade penal, o que é que acontece? Aquela pessoa com 16 anos agora, ele é um adulto responsável por qualquer crime. Então, aquele jovem de classe média alta que vai ao shopping e furta uma calça jeans, aquele jovem que vai ao shopping e furta um DVD ou um CD, ele vai para uma delegacia, vai ser preso, vai ser fichado. E aí eu quero ver o pai dele chegar na delegacia e dizer que é um absurdo um menino de 16 anos ir para um presídio por causa do furto de um CD ou de um DVD. Então,
são dois pesos e duas medidas realmente, porque só se pensa em penalizar e punir esse filho pobre que o pai e a mãe já abandonou, porque também já estão viciados no crack, como o Erinaldo disse, foi um fator de mudança na sociedade brasileira. Para ter ideia, foi instalado um UPP numa das favelas do Rio de Janeiro, e durante um ano, em uma favela extremamente perigosa, só houve um homicídio. Durante um ano. Por quê? Porque eles conseguiram tirar o crack dentro da favela. Então, o crack, realmente, hoje, ele promoveu essa modificação na sociedade. Então, essa responsabilidade penal não vai ser só para aquele filho pobre, não. Vai ser para o meu filho, para o seu filho, para todo mundo. Para todos, né? Para todos. Mas é uma coisa que se questiona também, né? Bem rapidinho, nosso programa já está terminando. Qual será o impacto da redução em nosso sistema carcerário? A redução do nosso sistema carcerário, eu acho que o impacto seria em nós aumentarmos ainda mais essa população. A redução da maioridade, pura e simples, como muitos defendem, iam trazer os jovens de 14, 15 anos para o crime, porque os 16 já vão começar a responder, vão começar a trazer os jovens de 13, 14, 15 anos. Criança de 13. E nós iremos aumentar, na minha opinião, ainda mais a violência. Se for a redução pura e simples da forma proposta. O meu mestre, o Brito Machado, ele costuma dizer que uma maneira fácil de se resolver o problema da criminalidade, sem a opinião de especialista, é o seguinte: é os que já cometeram o crime que permaneçam presos. Um dos maiores problemas da criminalidade são os presos que são condenados, deveriam estar lá e estão soltos. E nós temos uma população carcerária absurda que já deveria estar solta e não é ainda por falta de estrutura do Estado. Então, eu acho que é um problema em que, via de regra, a população coloca embaixo do tapete o problema carcerário e cada dia que passa ele está mais próximo da gente. Eu esse final de semana fui para o almoço Dia das Mães, na casa da minha mãe, e eu vi nas esquinas da Aldeótone Meirelles milhares de crianças nas ruas do lado da mãe. A mãe coloca a criança como meio de vida, coloca 4, 5 filhos para estar em torno dos carros pedindo esmola. Aqueles jovens ali de 7, 8, 9 anos, daqui a 5 anos vão estar cometendo crimes e todos envolvidos com crack. Será que o Estado não sabe que ela está na rua? O Estado, acho que tem que pensar a longo prazo, como bem falou a doutora Celi, investir na educação. Agora, a medida urgente agora também, medida paliativa, é os que estão cometendo esses crimes e que talvez não tenham mais volta. O Estado tem que pegar e colocar uma punição um pouco mais severa, aí sim para tentar, nessa punição, tentar responsabilizar de alguma forma. Essa conta eu já fiz. A nível de Ceará, essa conta eu já fiz. A gente tem uma população carcerária hoje no estado do Ceará de 18 mil, aproximadamente 18 mil presos, tá certo? Temos 60 mil mandados de prisão em aberto. 60 mil mandados, ou seja, nós temos aí 60 mil criminosos no meio da rua. Adultos, né? Agora, se houver a redução da maioridade penal, né, pelo que eu recebo, porque eu sou, aqui no Ceará, eu sou o juiz que recebe vamos dizer, eu sou o juiz do chamado primeiro atendimento. Então, eu tenho uma noção geral, mais ou menos eu tenho uma noção geral estatística do que ocorre. A gente teria, mais ou menos, de 4 a 5 anos, a gente teria um acréscimo no sistema prisional de em torno de 30%. De 30% a 40%. Isso em 4 a 5 anos, imediato. Porque esses adolescentes... Começa o seguinte, todos os que estão nos centros educacionais, todos cometeram delitos gravíssimos. Graves ou gravíssimos. Né? Esses aí seriam transferidos já direto para o presídio. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. E eu pediria a sua mensagem rapidíssima, telegráfica, se possível. Rapidíssima e telegráfica. Concordo com... É um pleonasmo aí. Pronto. Rapidíssimo. É um pleonasmo interessante. Olha, eu concordo que é um fato que o adolescente, a maior parte desses adolescentes não tiveram uma vida, vamos dizer, não tiveram os direitos mínimos preservados. Agora, o fato de você não ter tido um direito, se por acaso seu direito ter sido desrespeitado, não lhe dá o direito de você tirar a vida de alguém ou de você cometer um crime. Tá certo? Então, eu penso dessa maneira. Eu acho que na hora que o pessoal defensor do ECA diz, não, mas não se garantiu nada para esse menino. Então quer dizer que esse menino vai poder matar, esfolar, roubar, queimar todo mundo no meio da rua? Então, eu penso que esse argumento é um argumento muito perigoso. E outra coisa, rotula o pobre
né? Você pensa, rotula o pobre de criminoso também. Você vai dizer, não, o cara não teve nada, é um criminoso. Exatamente. Entendeu? Então, eu assim, embora reconheça que isso seja um fato, eu discordo desse tipo de argumentação para fins de manutenção da legislação como ela está. A minha mensagem rápida é no sentido de ninguém concorda, ninguém, né, de sã consciência concordaria com a prática de violência, né, de assalto, de forma nenhuma. O meu apelo seria no sentido de que a gente, né, garantindo esses direitos, se não ficasse sempre achando que nunca se vai conseguir, que é uma utopia, né? Na medida que se garantisse esses direitos, se preveniria. Com certeza, no momento que eu tenho coisas respeitadas, direitos fundamentais de toda pessoa humana respeitada, eu vou ter condição de respeitar a vida, o patrimônio das pessoas. Doutor Carlos Rebouças. O que eu queria só dizer é que a população brasileira tem que deixar de ser manipulada. Ela tem que deixar de pensar em imediatismo. Nós temos que pensar o que vai resolver a solução da criminalidade. Porque já foi criado Ronda do Quarteirão, Hilux para a polícia, já foi feito tudo que se podia imaginar e está pior muito. O que resolve? É educação. É a única coisa que resolve a criminalidade em qualquer canto do mundo. É pegar um ser humano, que aquele ser humano, tudo que ele quer é o quê? É que seja respeitado, que seja dado carinho a ele e ele ser reeducado e que ele volte para a sociedade como um cidadão, que eu já vi vários casos, até de adultos perigosíssimos, que voltou para a sociedade como um cidadão e hoje ajuda a recuperar outros. Aqui eu conheço vários casos. Então é isso. Vamos parar de ser influenciados pela mídia, de tudo que vê no jornal achar que é verdade, que o menor sendo preso vai resolver. Não vai, o doutor deu aqui um dado importantíssimo, 30% de aumento de inchaço na população carcerária de imediato para colocar aonde? E você pensa que esse menor vai voltar para onde depois? Já maior, já treinado para o crime? Vai voltar para a nossa casa, para a nossa rua. Então vamos pensar nisso, em exigir dos políticos que dê educação e dê cultura. Vamos investir no social e não apenas em punição. Doutor Erinaldo Dantas. Olavo, bem rápido, eu queria parabenizar você, a produção do programa, os debatedores. Eu acho que o grande assunto hoje das grandes cidades chama-se segurança pública. E nós não podemos conversar sobre segurança pública sem falar sobre os jovens delinquentes e sobre a educação. Eu acho que esse deve ser o primeiro de uma série de programas, Olavo, para que a população possa ser melhor informada por profissionais que convivem. O doutor Manuel, como bem falou, ele é a melhor pessoa hoje no Ceará para conversar, para tratar da delinquência juvenil. Eu acho que nós precisamos ter esse nível de discussão técnica para quem está em casa, forme seu juízo de valor de forma independente, para que a gente possa resolver um problema que não é só de segurança pública, não é eu poder sair à noite no final de semana sem um risco de ser assaltado por um menor, não. Não é um problema que eu vou resolver blindando o vidro do meu carro. É um problema que nós temos que resolver para o futuro do nosso país, porque cada dia que passa, mais e mais jovens estão entrando no crime, e isso é terrível se nós formos pensar no futuro do nosso país. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de vocês pelos importantes esclarecimentos. Eu acho que nós deveremos fazer um outro programa. Porque eu acho que nós não saímos da sexta pergunta. O programa Entre 10 vai para um rápido intervalo e voltamos já já. O PMDB se orgulha de ter contribuído para os avanços que o Brasil e o Ceará alcançaram nos últimos anos. Em defesa do Nordeste e da nossa gente, vamos continuar trabalhando no combate à pobreza, na solução dos problemas da seca e pelo perdão das dívidas dos agricultores. Esta é a nossa luta. É assim que o PMDB faz a diferença. Um bate-papo sobre o futebol profissional cearense. O programa Com a Bola Toda tem o melhor time de profissionais da cidade. Arthur Ferraz, Wilton Bezerra, Sérgio Pontes, Serginho Redes e Lula Pereira discutem lances que marcaram os jogos da semana. Segunda, 10 da noite.
102 está de volta. Agora para receber esse grande cantor e compositor que já emplacou grandes sucessos. Diébano! And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I've planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. For is a man, what has he got? If not himself, then he is not to say the things he truly feels, and at the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Diébano, que música linda, que interpretação, Diébano. Muito obrigado, viu? Obrigado aqui pela sua presença Você aqui no sabe programa. que há 40 anos eu sou estudioso da língua inglesa, né? Certo, e sempre ouvi os sei, grandes sei. clássicos, principalmente Frank Sinatra, Nat King Cole e outros, né? Esses aí são Eu tenho a obrigação, ápice. tenho a obrigação de saber interpretar um pouco, né? Com certeza. É tanto que por oportuno, eu estive com o diretor da gravadora da qual eu pertenço hoje, Atração Fonográfica de São Paulo. O diretor ouviu esta faixa e olhou para mim e disse: seu inglês é impecável, Diébano.
impecável. É demais. Me fala um pouquinho de você, Diébano. Rapaz, eu tenho lutado muito. Eu fui ao programa Flávio Cavalcante nos seus finais, né? Apresentei a música Volta, Meu Amor. E tive pontos. Volta, Meu Amor é uma música que você gravou ou que foi gravado por quem? Não, eu cantei no Flávio Cavalcante, não foi aprovada, mas o Roberto Miller lançou, foi sucesso e deu título ao LP da época. E tem mais uma coisa, e foi para os grandes sucessos